Olá, paz e bem para você. Satisfação estar com você hoje aqui. Seja muito bem-vindo a esse momento. Então, hoje vamos aqui refletir sobre a palavra de Deus. Então, se você é novato por aí, já vá se inscrever no canal, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Então, esse contexto de hoje, vamos aqui utilizar o Evangelho de Lucas, do capítulo 8, do versículo 1 ao 3. É um dos menores capítulos do Evangelho de Lucas, onde se fala das mulheres. Interessante que a gente, no Novo Testamento, não vê muitos falatórios da mulher e até mesmo os contextos, tanto os apóstolos, desde Mateus a João, falando das mulheres. Mas esse Evangelho especificamente vai falar das mulheres, falar das piedosas mulheres que seguiram Jesus, que acompanhavam Jesus. E diz o seguinte, eu vou aqui reler esse contexto para vocês terem essa ideia de tão importante esse capítulo desse Evangelho de Lucas. Diz assim, tem como título assim, ó, piedosas mulheres que acompanham Jesus. Depois disso, Jesus andava pela cidade e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os dois estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livadas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com suas posses. Então, essa palavra, ou seja, esse contexto, texto bem pequeno, que vem falar sobre as mulheres, ou seja, as mulheres que acompanhavam Jesus. Dá-se para entender aqui que parece que Lucas coloca aqui no seu capítulo 8 essa versão das mulheres que acompanhavam Jesus. A gente vê que pouco se fala de Jesus nos evangelhos, ou, perdão, se fala das mulheres no evangelho de nos quatro evangelhos, na verdade. Pouco se fala das mulheres, quando se fala é aqui e acolá. Você já se andou perguntando por que isso acontece? Interessante, a gente não se pergunta, a gente só vê falando dos homens, seja das grandes dos apóstolos, etc. Mas você sabia que também houve esse apóstolo de Jesus, apóstola, ou seja, mulheres, que fizeram o mesmo episódio que os apóstolos fizeram. Assim como Jesus chamou os 12 apóstolos, ou os 72 apóstolos, também Jesus chamou as mulheres. Jesus conferiu a mesma autoridade às mulheres. O problema é que o cristianismo primitivo, quando ele foi concretizado na sua ampla legitimidade, ele atuava com isso. Só que o cristianismo ele foi se expandindo, que era chamado de ser aceito do Nazareno, que era Jesus de Nazaré, nascido em Nazaré, Belém. Então, aconteceu que o cristianismo foi se alagando, chegando até a Itália. Então, se tornou-se ali a Itália, que o Império Romano, que reinava naquela época, os grandes reis, como um deles era o Constantino, que se converteu ao cristianismo. Então, ali nos anos 100 depois de Cristo, toda aquela história, o Novo Testamento já estava escrito depois de 40 anos. Mas aí teve o quê? Teve que ter os cânones da igreja, os documentos escritos da igreja, ou seja, os grandes que estavam ali, os bispos que estavam ali, os apóstolos, que era o último que estava ali, João, que já tinha morrido, mas existia ainda fragmentos dos apóstolos, que tornou-se a igreja de Roma, e ali alguns espalhados não só em Roma, mas em Jerusalém também, como Tiago e outros apóstolos, pela Índia, por outras localidades, até aqui no Brasil também, que Tomé vem, segundo alguma fonte histórica, diz que Tomé chegou até o território do Brasil, mas nesse contexto que eu quero chegar que a igreja em si pregou que, é, que ela teve um papel fundamental para a tradução da palavra oral,
Então, houve-se um concílio da igreja para pegar os melhores livros, deixando-se aqueles livros, porque, por exemplo, você vai encontrar os livros para a igreja romana que não é evangelho. O evangelho de Maria, o evangelho de Maria Madalena e outros tantos evangelhos dos apóstolos e apóstolas. Portanto, a igreja ela aconselhou-se e acolheu para si aqueles pergaminhos, aqueles documentos que falava mais do patriarcado do homem. A gente vê que a igreja em si, ela veio tempo a tempo se mudando, mas a mulher não teve papel fundamental para a igreja. Já que no cristianismo primitivo, a mulher fazia os mesmos milagres, as mulheres faziam as mesmas coisas que os apóstolos faziam, que Jesus fazia. Tem até a contradição que Maria teve um contato mais explícito com Jesus, etc, etc. Enfim, a gente sabe que o Evangelho, os quatro Evangelhos atentos, tem aquele fechamento de que só passando a mensagem de Jesus. E as apóstolas, e as mulheres piedosas, está falando que no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que as mulheres acompanhavam Jesus, entre elas Maria Madalena, entre elas a mulher cuja do procurador de Herodes, que era Joanas, ou seja, tinha mulheres acompanhando Jesus. Ou seja, tanto que depois de séculos, o Papa Francisco veio proclamar que Maria é uma mulher santa. Ficou como patrona de uma igreja, ou seja, ela foi para o altar. Então, tudo isso aí você tira que para aquela época as coisas eram, para aquela época da igreja, porque a igreja primitiva, né, nascida em Jerusalém ali, era totalmente diferente dessa igreja que se tornou uma igreja imperialista, com, com reinado papal, etc, etc. É uma longa história. Eu estou falando isso nesse contexto mais histórico da situação. Não estou falando num contexto espiritualmente, teológico, mas também teologicamente, dizendo-se que essas mulheres piedosas que acompanhavam Jesus. Então, quem acompanhava Jesus não era só os apóstolos homens, mas também as mulheres tinham um papel fundamental, tanto que Maria Madalena, não encontramos nenhum fragmento ao sal dela, mas dizem que ela se divulgou seu evangelho ali para o lado da Itália, influenciando ali a sua categoria, o seu jeito de ser evangelho. Então, esse contexto que eu quero falar para vocês. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, estamos juntos.